7h33, estamos de volta com o Manhã no Ar. A gente dá continuidade à nossa entrevista com o candidato Marcelo Serafim, que é o nosso convidado de hoje do programa. Candidato, a gente continua e eu gostaria de falar sobre a sua campanha durante esse curto período. Como tem sido? O senhor tem ido ao interior do estado, né? Porque a gente, levando em consideração, o senhor é um parlamentar da capital e quando o deputado federal teve uma votação expressiva na capital. Como tem sido tentar alcançar o povo do interior? Na minha reeleição, Adriane, eu tive metade dos meus votos no interior do estado. Então a gente tem sementes plantadas lá atrás, que a gente continua colhendo bons frutos. Nós temos muito apoio de lideranças no interior do estado. Mas como a nossa campanha é uma campanha que não tem estrutura financeira, a gente não consegue, numa campanha de 45 dias, sair visitando o interior do estado. O que a gente faz é mostrar para o interior, dentro do nosso programa eleitoral, quais são as nossas propostas. Você que está no interior sabe que o setor primário é abandonado, que o seu filho, quando vem estudar na UEA do interior para Manaus, não tem nenhum tipo de subsídio do Estado. Então você sabe mais do que ninguém a realidade que você tem aí do outro lado da telinha. E nós, dentro do nosso programa de governo, temos de forma muito clara um importante investimento no setor primário, que é exatamente para poder gerar emprego e gerar renda dentro do interior. É inadmissível que o IPAAN seja um órgão que, ao invés de licenciar investimentos no interior, ele trave absolutamente tudo o que acontece no interior. E que a AFEAM não fomente os investimentos que efetivamente precisam ser fomentados no interior. Eu dou um exemplo. Nós, hoje, dentro do estado do Amazonas, até no próprio interior do estado, estamos consumindo tambaqui vindo de Porto Velho. Isso é ridículo, isso é um atestado de incompetência dos gestores do nosso estado, que ao longo do tempo não conseguiram minimamente criar uma cadeia de produção incentivada dentro do interior para gerar emprego e renda com a produção de peixe. Isso daí é inadmissível. O senhor deve visitar quantos municípios durante esse período de campanha? Já visitou? Nós não vamos chegar a 10 municípios e todos dentro da região metropolitana que a gente consegue chegar de carro. Fora isso, é impossível você ir, porque você dependeria de avião ou então de muito tempo para poder ir de voadeira. E isso a gente não tem. Nem o avião, nem muito tempo. Vamos para mais uma rodada de perguntas. Vamos à redação do Manaus Hoje, Aruana Brianese. Candidato, o senhor já disse várias vezes durante essa campanha que não apoia de forma alguma Eduardo Braga e Amazonino Mendes. Os dois, no entanto, são fortes candidatos, não levando em consideração pesquisas, que o senhor também já disse que não acredita muito porque são pesquisas de torcida, né? Mas são dois nomes fortes. Na hipótese dos dois estarem no segundo turno, o senhor já pensou em votar nulo, por exemplo? Aruana, o voto nulo é muito complicado. O voto nulo você lava as mãos. Mas se o Estado colocar Amazonino e Eduardo no segundo turno, meu voto obviamente que vai ser nulo. Eu não tenho condições morais de votar em Eduardo e Amazonino. As pessoas que nos assistem não vão me ver aliado a Eduardo e Amazonino. E esse Marcelo aqui fala a verdade, não é como uns e outros que falam uma coisa no dia e no outro muda de opinião. Eu tenho uma posição muito forte, muito firme em relação a isso. Não me alio a Eduardo e não me alio a Amazonino. Que crítica o senhor faz em relação a um e a outro, assim, bem específica, se o senhor pudesse falar de um e de outro rapidamente? Olha só, tudo que nós temos de atraso na política do Estado foi produzida por ambos. São governos que não são transparentes, que não são éticos, aonde você tem licitações o tempo todo fraudadas. Se você quiser concorrer numa licitação num governo de ambos, você vai ter alguém chegando perto de você e dizendo, olha, aqui você não pode entrar porque esse lote é do fulano, esse lote é do Beltrano. Eu tenho certeza que quem nos assiste nesse momento não vai fazer esse mal ao estado do Amazonas, que é colocar esses dois homens que representam o câncer da nossa política dentro do segundo turno. Eu tenho muita esperança que pelo menos um jovem político passe para o segundo turno e que vença essas eleições. Só para aproveitar esse mote, né, nesse cenário aí com os candidatos apresentados, o senhor de repente, caso não chegue ao segundo turno, tem mais algum outro candidato que o senhor não tem essa mesma postura já definida ou com os outros dá para de repente mudar de opinião? Não, todos os outros a gente tem bom diálogo e eu tenho certeza que se eu for para o segundo turno,
eu terei o apoio da grande maioria dos outros candidatos. E se um outro candidato for, eu também não vou me negar a sentar. Agora nós estamos trabalhando de forma firme para conquistar o seu voto e chegar no segundo turno. Gilbert Lima. Candidato, o senhor comentava agora há pouco a respeito do IPAAM, que é um órgão ambiental que tem uma atuação muito concentrada na capital, apesar de a sua função ser atuar no estado inteiro. Mas é um órgão também que enfrenta muitas dificuldades, tem poucos funcionários, não tem muita estrutura no interior. Então, como é que o senhor resolveria essa questão? Dá para resolver essa questão num mandato tão curto? Robert, primeiro você tem que mudar a política, né? A forma como você vê as coisas. O IPAAM hoje, ele deu 2.500 licenças. 2.000 era para criar curió, passarinho em gaiola. Esse tipo de licença é algo que tem que ser muito simples e muito automático. O que o IPAAM tem que licenciar são os grandes tanques de produção de tambaqui, são projetos de manejo florestal para que o nosso caboclo possa tirar do próprio ambiente o seu sustento. Nós temos que ter uma preocupação com a preservação extremada, uma grande preocupação. Agora, não dá para a gente preservar uma árvore de 90 a 100 anos que pode ser utilizada para o manejo e deixar o caboclo ribeirinho que mora ao lado dessa árvore passar fome. Micaela Cevalho. Candidato, como é que fica a questão da UEA? A gente tem a cidade universitária, que é uma preocupação, afinal de contas, uma enorme obra que ficou pela metade. Que futuro o senhor dá para aquilo, se vai dar continuidade ou não? E que tipo de trabalho deve ser desenvolvido pela UEA? Olha só, não é nem pela metade, ela está ainda nas fundações ali. Aquilo ali foi mais um absurdo de uma política equivocada de educação. O que é que a gente pensa para a UEA? Primeiro, a UEA tem que oferecer dentro do interior do estado cursos que respeitem as vocações regionais. Eu não posso ter curso de física, química, história e geografia, tão somente. Esses cursos são importantes, mas eu preciso ter engenharia de pesca, engenharia de produção, engenharia naval, para que a gente possa ter polos de produção de barcos dentro do interior do estado. Nós precisamos redirecionar a atenção da UEA para o interior do estado, respeitando as suas vocações regionais. Ainda dentro da educação, eu queria falar um pouco de uma das nossas propostas que nós consideramos extremamente inovadora, que é a escolarização da merenda. Como é que acontece hoje? O Estado ele compra, muitas vezes, de fora de Manaus a merenda escolar e depois ele pega e paga uma outra empresa para fazer o transporte da merenda até o interior do Estado. Isso daí, gente, faz com que o Estado gaste igual, o mesmo valor que ele gasta comprando a merenda com o transporte da merenda. O que é que nós vamos fazer? Ao invés de comprar a merenda de fora de Manaus, nós vamos enviar o recurso para dentro da escola para ser gerido com a diretora, junto com a Associação de Pais e Mestres. Dessa forma, nós vamos estar gerando emprego e renda dentro da comunidade, dentro do bairro de Manaus e dentro do interior, dos municípios do interior do estado. Com isso, nós vamos economizar algo em torno de 40 milhões de reais por ano. E esse recurso, ele será transformado em bolsas da UEA, que vão atender os filhos do interior que saem dos municípios distantes de Manaus e que vêm para Manaus para estudar. Dessa forma, nós vamos estar melhorando a alimentação das nossas crianças dentro da escola, gerando emprego, gerando renda e criando um recurso que hoje nós não temos para oferecer bolsas de pesquisa para os estudantes da UEA. Dante Graça. Candidato, o senhor aborda no seu plano de governo a respeito da mobilidade urbana, que é uma responsabilidade, né, essencialmente do município. A gente entende, claro, a necessidade de se investir nisso, porque é uma política que está, de certa forma, até abandonada, né? Mas o Estado tem condição, hoje, tem recurso para investir em algo que é de responsabilidade do município? Dante, não é que seja de responsabilidade do município, não. Nós já vimos o Estado entrar na mobilidade urbana da cidade de Manaus em muitos momentos. Mais de 90% dos impostos arrecadados pelo Estado, eles são de Manaus. E um dos problemas mais críticos que nós temos hoje é o de mobilidade urbana. O prefeito atual, ele entende que fazer viaduto não resolve. Eu entendo diferente, que fazer viaduto e alargar a via, fazer direita livre, fazer esquerda livre, fazer recuo de parada de ônibus resolve sim. O que é que nós queremos? Verificar quais são as principais obras que inclusive estão listadas dentro do nosso programa de governo. A partir dessa identificação,
fazer o projeto de quanto que vai custar cada uma dessas obras e, a partir daí, correr atrás de financiamento junto ao BID, junto ao BIRD, junto à CAF. Todos esses viadutos que a gente precisa em Manaus custariam 1/3 do que custou a ponte Manaus-Iranduba. E eu tenho certeza que se o Estado foi capaz de levantar R$1 bilhão para fazer uma ponte, ele consegue levantar R$300 milhões de financiamento para resolver o problema de mobilidade em parceria com a Prefeitura de Manaus. O que nós precisamos nesse momento é fazer os projetos, ver quanto custa, correr atrás do financiamento e começar a iniciar algumas obras, pelo menos resolvendo alguns eixos. Eu dou um exemplo aqui, o eixo da Constantino Neri, que precisa de 4 obras viárias na Pedro Teixeira, na entrada da Alvorada, na saída do São Jorge e na entrada do São Jorge. Se você resolver essas 4 paradas, né, esses 4 problemas que a gente tem, certamente a Constantino Neri vai ter um outro fluxo. E aí, quando estiver terminando a Constantino, a gente trabalha no alargamento daquela saída ali para a área de Flores para poder resolver como um todo. Mas se você não começar a fazer, fica difícil. A prefeitura atual não tem um projeto de mobilidade urbana para o nosso estado. O prefeito, inclusive, né, ele apoia uma outra candidatura, né, declarado e tudo mais. E ele já falou em alguns momentos que a ação conjunta seria só com o candidato apoiado por ele. O senhor acha que, de repente, ganhando, daria para conversar com sobre isso de maneira republicana? Eu pergunto a você e pergunto a quem nos escuta, dá para confiar no que o prefeito Arthur Virgílio fala? Não dá. Há 6 meses atrás ele dizia que o Eduardo era a coisa mais linda do mundo. Agora ele diz que é um amazonino, que antes ele dizia que era feio. O prefeito Arthur não sabe o que diz. Candidato, quando a gente mora numa cidade como Manaus ou no Amazonas e com tantos problemas, é fácil a gente identificar onde as coisas precisam ser melhoradas. Os planos de governo de todos os candidatos apontam diversas soluções, inclusive o seu, e algumas coisas parecem bem utópicas diante da realidade que a gente tem de pouco tempo e principalmente de previsão orçamentária. Como tentar executar o que se planeja com comprometimento de orçamento, com um período tão curto e com muito dinheiro, ou verba pública já empenhada, por exemplo? Adriane, olha só, o governo ele vai ser para os próximos 14 meses, mas efetivamente o governador vai gerir o estado para o próximo ano, a partir de 2018. Nós temos uma preocupação muito grande, que é de tudo que nós propusemos, a gente dizer de onde que a gente vai tirar o recurso. Quando a gente fala que vai fazer as bolsas de estudo para os alunos da UEA, a gente diz de onde que a gente está tirando o dinheiro, que é do transporte da merenda, que não vai mais ser transportado. Vai ser enviado dinheiro para que o diretor, junto com a Associação de Pais e Mestres, compre diretamente no interior do estado. Quando a gente fala do BOP, a gente fala de onde a gente vai tirar o dinheiro para estruturar não apenas o BOP, mas toda a Polícia Militar e Civil, que é do novo contrato que nós faremos com uma nova empresa, retirando a Humanizare do quadro atual do estado. Quando a gente fala da saúde, que a gente pretende zerar filas de média complexidade, pelo menos, das cirurgias eletivas que a gente fala em parcerias com a Universidade Federal do Amazonas e de um aporte grande à Fundação Adriano Jorge. Então, tudo que a gente vem falando e vem explicando de onde que vai trazer o recurso. O nosso grande problema hoje chama-se custeio. A máquina custa muito dinheiro e custa de forma errada e de forma equivocada. Nós temos, especialmente na saúde, muitas terceirizações e ao longo dos próximos 14 meses, nós vamos nos preocupar em reduzir de forma drástica essas terceirizações para que possa sobrar dinheiro, para que você, que é o principal interessado, tenha acesso a boa saúde dentro do estado do Amazonas. O senhor chamaria de imediato os concursados da Suzan que estão esperando convocação? Não chamaríamos de imediato, porque nós precisamos, primeiro, sentar com eles, ver o escalonamento disso e fazer um cronograma. Eu sou, sem dúvida nenhuma, dos políticos que estão dentro dessa eleição, o que mais defende a questão do concurso público e o que mais defende a chamada do concursado. Mas nós não podemos, no instalar de dedos, chamar todos os concursados de todas as áreas, porque senão o Estado quebra. A gente tem que ter responsabilidade com isso. Nós vamos reduzir a máquina pública, reduzir o número de secretarias, reduzir o número de cargos comissionados, para que possa sobrar dinheiro para o chamamento dos concursados. Agora, isso vai ser feito de acordo com o cronograma decidido com eles. Mas dá para ser feito nesse 1 ano e 4 meses de governo? Tipo, dá para chamar todos os concursados ou ainda...
Muito provavelmente sim, Dante, mas isso vai ser feito de forma muito transparente junto com os concursados da saúde e das outras áreas, até porque nós queremos também fazer concurso público para a segurança, que é uma área que a gente entende como altamente vulnerável nesse momento. E o próximo concurso da saúde, nós vamos fazer um concurso tendo a saúde como carreira de Estado. Nós vamos fazer um concurso dividido em 2 segmentos, Manaus e interior do Estado. Então, quem quiser ficar em Manaus, ele vai fazer o concurso para Manaus. Quem quiser ir para o interior do Estado, ele vai fazer a prova para o interior do Estado. E aí, você vai ter um prazo para que esse médico, esse farmacêutico, esse enfermeiro possa vir sendo removido até chegar à cidade de Manaus. Qual é a grande dificuldade que a gente tem hoje de mandar o profissional da saúde para o interior? É que ele não quer fazer um concurso, por exemplo, para Atalaia do Norte e ficar toda a sua vida em Atalaia do Norte. Se ele fizer um concurso que ele vá para Atalaia do Norte, passe 3 anos, depois venha para Quari, passe mais 3 e na sequência ganha a remoção para Manaus, certamente esse profissional vai fazer essa prova para o interior. O que nós queremos é colocar o profissional da saúde para lhe atender no interior. Com isso, a gente vai conseguir resolver ações de média complexidade dentro da saúde no próprio interior, porque a gente vai ter o profissional lá. O senhor falou de reduzir drasticamente essa questão dos terceirizados. Como fazer isso sem como parar, sem parar, né? Porque se você reduz o contrato, a empresa não vai poder manter esse profissional trabalhando. Como conseguir reduzir drasticamente e manter todas as instituições funcionando? Adriane, é muito mais barato um técnico de enfermagem próprio do Estado, contratado como funcionário de carreira, do que um técnico de enfermagem concursado. O que nós vamos fazer é ver, dentro das áreas que a gente tem funcionários terceirizados e tem concursado para ser chamado, fazer um escalonamento e ir chamando de forma paulatina. Não todo mundo de uma vez, mas fazer um cronograma para o chamamento. A gente ainda tem um pouco mais de 4 minutos. Quem gostaria de fazer a pergunta? Eu gostaria de saber, candidato, o senhor falou agora há pouco que tem secretarias que poderiam ser extintas, que poderiam ser, de repente, fundidas com outras. Eu queria saber se o senhor já tem um desenho mais ou menos elaborado dessa reforma administrativa. Que secretaria, por exemplo, poderia deixar de existir na administração? Olha só, eu te dou os exemplos aqui, os mais especiais, que são as secretarias extraordinárias, que não fazem absolutamente nada, que não servem para absolutamente nada e que ocupam cargos que poderiam ser ocupados, por exemplo, por profissionais médicos da saúde, farmacêuticos e enfermeiros concursados. O nosso primeiro passo é cortar as secretarias extraordinárias e depois ir analisando de uma por uma qual é a sua real funcionalidade. Temos um compromisso, que é a volta da Secretaria de Ciência e Tecnologia, porque essa nós entendemos como uma secretaria estratégica para quem quer pensar em desenvolvimento sustentável. Aruana Brianese. O senhor já é o segundo candidato que durante essa eleição anuncia que não vai mais concorrer ao cargo para o qual está eleito hoje. O deputado Luiz Castro anunciou aqui em entrevista que não vai mais concorrer para a Assembleia Legislativa e o senhor anunciou numa entrevista recente que para vereador também não disputa mais. O que é que está acontecendo com o parlamento? Olha só, eu tenho o maior respeito pelo cargo de vereador, entendo ser o cargo mais importante que um parlamentar pode ocupar. Estou no meu 2º mandato, dei a minha contribuição e entendo que chega a hora da gente permitir que a política vá se renovando, inclusive pelas nossas próprias ações. A minha meta agora é partir para os cargos executivos, que é onde efetivamente a gente consegue resolver e mudar a vida de você que está nos assistindo agora. Então eu vou sair um pouquinho do parlamento para tentar os voos majoritários. Esse é o nosso programa, essa é a nossa ideia. Esse saiu um pouquinho, o senhor está falando só de 2017 ou está falando de 2018 também? 2018 é uma grande possibilidade. Nós temos que ver primeiro o que vai acontecer no próximo dia 6 de agosto. E o que acontecer no próximo dia 6 de agosto vai direcionar os nossos passos para 2018, que pode ser inclusive uma nova candidatura ao governo do Estado. O senhor tem saudade de ser um parlamentar federal? De Adriane, Brasília? O parlamentar federal ele acaba tendo muito mais condições de fazer o que efetivamente um parlamentar deve fazer, que é trazer recursos, viabilizar investimentos. Isso eu fiz muito bem enquanto era deputado federal. Dou 2 exemplos.
o Parque Tecnológico na Universidade Federal do Amazonas, que foi um investimento de 18 milhões de reais do Ministério da Ciência e Tecnologia, feito juntamente com a reitora Márcia Perales, e os Centros de Inclusão Digital, que foram investimentos de 12 milhões e meio, isso no ano de 2009, portanto há 8 anos atrás, e 12 milhões e meio há 8 anos atrás era muito dinheiro, que foram feitos por mim, juntamente com o prefeito da época, que era o amazonino. Eu não fui chamado para uma inauguração, mas quem deu o dinheiro fui eu. Eu também, se tivesse sido chamado, não iria. A gente tem 1 minuto para encerrar a entrevista aqui na TV A Crítica. O senhor pode ficar à vontade para as suas considerações finais. Queria primeiro agradecer a gentileza dos entrevistadores que nos proporcionaram um bom debate político aqui. Agradecer a você, Adriane. Agradecer a você que ficou ao longo dos últimos 40 minutos nos acompanhando nessa entrevista. Nós estamos chegando na reta final. É nessa semana que a maioria das pessoas vão tomar a decisão real de em quem vão votar no próximo dia 6 de agosto. Nós temos muitos eleitores fiéis que estão nos pedindo para que a gente continue na nossa luta e pedindo votos para os amigos e familiares. Nesse momento, eu quero pedir de você que se convenceu com essa entrevista de que nós estamos preparados para governar o Amazonas, que possa, a partir de hoje e ao longo dos próximos 6 dias, pedir novos votos no 40. Você é testemunha que ao longo dos últimos anos e do jeito que eles fizeram não deu certo. Chegou a hora de mudar, vote 40. E se você quiser continuar acompanhando essa entrevista, a gente fica agora na internet, no portal acritica.com, no aplicativo Acrítica Play e na rádio Acrítica 93.1 FM. O Manhã no Ar vai ficando por aqui e você fica com a nossa programação normal na TV Acrítica. Lembrando que amanhã a nossa convidada, a nossa rodada de entrevistas é Liliane Araújo, do PPS. Um ótimo dia para você. Tchau, tchau.